convidado de nossas histórias hoje é o coordenador-geral da FAMURS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, José Odair Scorsato. Ele já foi prefeito do seu município, Arvorezinha, e diretor do Banrisul, entre outros cargos públicos. E nós temos bastantes assuntos para tratar hoje, além da sua história, porque nós aqui queremos sempre contar histórias de pessoas da nossa comunidade. Podemos começar pela Previdência Social, que está no finalzinho da aprovação pelo Senado. Isto é um assunto importante também para os municípios, José? Com certeza. Primeiro agradecer a oportunidade da RDC TV, a poder falar um pouquinho das nossas histórias, especialmente a minha hoje aqui. Agradecer ao Afonso pela simpatia, pelo carinho que nos recebe aqui, pela tranquilidade que nos dá de transcorrer sobre os assuntos que interessam aos municípios gaúchos, em consequência ao nosso povo que reside aqui no Rio Grande do Sul. A Previdência, ela teve um processo de aprovação pelo Congresso, sanção, uma reestruturação previdenciária foi feita no Brasil, e aqui eu não entro no mérito se era preciso ou não era preciso, mas ela foi aprovada e o Brasil passou por essa reconstrução. Porém, foi deixada uma lacuna nessa reforma previdenciária, que é os estados e os municípios, e quero aqui falar dos municípios em especial. Os 5.570 municípios do Brasil, os 497 municípios do Rio Grande do Sul, tem uma PEC paralela que corre no Congresso Nacional e que esperamos que seja incluído os municípios e os estados nessa reforma da Previdência. O porquê disso? Porque se não for incluído, cada município gaúcho, os 497 municípios, vão ter que criar os seus regimes próprios de previdência. Então, cada cidade vai ter um regime para o funcionário público diferenciado do outro. O Estado, em consequência, também pode ter um regime diferenciado dos municípios. O que nós queremos criar e nós desejamos uma unidade como há até hoje, e que essa PEC passe e o que tem validade a nível federal tenha validade para os estados, em consequência disso tenha validade para os 5.570 municípios do Brasil e para os 497 municípios gaúchos. As reformas, quando vêm para melhorar a vida das pessoas, para corrigir algumas questões que com o tempo precisam ser reajustadas, readequadas, reconstruídas, elas sempre são bem-vindas. Obviamente, se discutiu no campo ideológico várias posições sobre a questão da reforma Previdência. O meu partido tinha uma posição, os outros diversos partidos tiveram posições, mas o Congresso, que é eleito para ter a pluralidade partidária, ele aprovou e foi referendado pelo Senado. O que nós temos que fazer agora como federação? Por representar os 497 municípios e ter todos os segmentos ideológicos partidários dentro da confederação. Lutar para que essa PEC seja aprovada e que os municípios gaúchos, Afonso, estejam incluídos também, assim, consequência do Brasil, para que nós podemos ter uma unicidade, o que tenha validade lá em cima, que vale para a federação, tenha também validade para os municípios. Essa é a grande briga, essa é a grande discussão nossa quanto à reforma da Previdência. Questões ideológicas à parte, o que é certo, pelo menos na minha opinião, eu queria saber a sua também, é que nós estamos vivendo muito mais tempo, né? Claro, na conversa que nós tivemos antes do programa, nós comentamos que o Brasil é muito disforme, ou seja, tem gente, não dá para dizer que todos temos uma vida de, digamos, 75, 80 anos, né? Porque no Nordeste é diferente. Mas, de qualquer maneira, parece que alguma coisa teria que ser feita. Quer dizer, nós não quando eu nasci, na década de 30, 1930 e tantos, era diferente. Quanto tempo a gente tinha de vida? Era bem menos do que hoje. Não acha isso? Quer dizer, essa é uma questão que, às vezes, as pessoas não entendem, que temos que mudar em função de que a situação mudou, ou não. Nós não podemos, eu acho, Afonso, ter medo de debater os grandes temas que o Brasil e o Rio Grande do Sul precisam. Os temas precisam ser enfrentados, e se enfrentam os temas com muito diálogo.
Na reforma da Previdência, alguns aspectos pessoais que eu entendia que não podiam ser alterados. Um deles, a aposentadoria dos que vivem no meio rural, que só adquiriram esse direito a partir da Constituição Cidadã de 88 e se aposentar com um salário mínimo somente, estava sendo ampliado o período de aposentadoria em 5, 10 anos para eles. Isso mantiveram no texto original como está hoje. Então foi um avanço, porque o agricultor, a agricultora que trabalha debaixo de mau tempo, debaixo de chuva, sol forte, muitas vezes condições precárias de trabalho, por trabalho braçal, tem que ter esse direito para si. Outra questão que nós discutimos também é a questão do professor e da professora. Queriam esticar, alongar demais o período que ele estava em sala de aula. Então também foi reconstruído isso e ficou bom. Também nós discutimos a questão da segunda aposentadoria, da mulher quando perdia seu companheiro e que recebe uma aposentadoria a mais. E essa aposentadoria, na maioria das vezes, é para suportar os seus medicamentos que ela tem que consumir, ou dar uma melhor condição para a família, ainda que precisa do seu salário para ela viver. Também foi reajustado e foi mantido, assim como o BPC, que é o auxílio para as pessoas com alguma deficiência, também foi mantido. E algumas coisas nós entendíamos, quem sabe, não podia ser tão prolongado, a questão da idade mínima, por essa desigualdade de idade média do Brasil, do Nordeste, mas enfim. As reformas, elas sempre são bem-vindas, mas as reformas, elas têm que estar compatíveis que melhore a vida do cidadão. Nós, agentes públicos, que trabalhamos em esfera federal, municipal, estadual ou em instituições públicas, temos que sempre ter em mente algo, que quando se faz uma reforma, e quando nós fizemos, cito aqui um exemplo, quando fizemos uma reforma em nossa casa, em nossa residência, é para melhorar o bem-estar nosso, da nossa família ou daqueles que residem que nós não pode para piorar. Então as reformas têm que ser discutidas mesmo, tem que ser avançada e tem que ser melhorado a vida das pessoas que residem no Brasil, no Rio Grande do Sul e nos 5.570 municípios do Brasil. Então as reformas sempre bem discutidas, amplamente, com a sociedade, com o segmento, elas sempre são bem-vindas e a reforma da Previdência teve esse viés de encontrar e se reencontrar com uma nova reestruturação previdenciária. Voltando à questão da Previdência e municípios, atualmente já ela pesa em alguns municípios bastante ou não? Ou seja, o município já está tendo problemas de caixa por causa da Previdência ou não? Tem vários municípios gaúchos aqui que, com seus cálculos autoriais, estão com extrema dificuldade já, porque aquilo que a gente chama de caixa livre, que é recurso que eles podiam investir em obras, em melhorias para a saúde, em melhorias para a educação, em desenvolvimento econômico, em desenvolvimento para a agricultura, eles estão tentando tirar esse aporte financeiro para largar nos seus regimes próprios de previdência. Então, sim, os municípios gaúchos e brasileiros estão enfrentando dificuldades de previdências. E é isso que a gente quer, a PEC paralela for aprovada, muita coisa se ajusta financeiramente com isso, ou vai ter que ter a coragem, os prefeitos e as prefeitas, os gestores municipais, de tomar iniciativa o mais rápido possível para fazer essa correção a nível municipal. Mudando um pouco de assunto, um outro assunto que daqui a um pouco vai surgir em nível nacional é a questão do Pacto Federativo, ou seja, a distribuição dos impostos em nível federal, estadual e municipal. Vocês têm uma posição sobre isso, não? Temos uma posição bem clara e, de novo, repito, é outro tema que nós temos que discutir. E eu, pessoalmente, acredito que antes da reforma trabalhista e antes da reforma previdenciária, devia ter vindo a reforma tributária, que é o grande elo para voltar o país e o Estado a desenvolver. Hoje o Brasil tem uma carga tributária excessiva, o nosso Estado, Afonso, do Rio Grande do Sul, tem uma carga abusiva de impostos, o nosso empresário gaúcho tem que ser aplaudido de pé por continuar a investir aqui no Rio Grande do Sul. E nós temos que pensar que, nós unindo o capital e o trabalho e o capital, nós vamos ter crescimento. Não há trabalhador fortalecido se o capital não está forte, se o empresário não está bem. E o Rio Grande do Sul, no seu longo da história, tem uma carga tributária muito forte. Se nós gerarmos um passivo que possa o nosso empresário gaúcho trabalhar, desenvolver a sua atividade, o trabalhador o qual nós defendemos, estará bem, estará com melhor condição de salário, estará com emprego disponível. E nós temos hoje, a nível de Brasília, 3 projetos andando da reforma tributária. Um pelo Senado, um pelo Congresso e um pelo governo. Tentando criar uma unificação de impostos
em várias áreas, em vários segmentos, tentando desburocratizar, e tudo isso é louvável. Nós precisamos sim desburocratizar o Estado, tornar ele mais ágil, mais eficaz e mais eficiente e mais dinâmico. Mas nós temos que chegar na ponta final dos números. E essa ponta final não pode ser a gangorra que hoje está aí, que 14% a 16% vem de recursos para os municípios, de 20% a 22% dos estados, e o restante fica somente com a União, com o governo federal. Nós temos que inverter, por quê? É nos municípios, nos 497 municípios gaúchos, em que as pessoas são atendidas. Porque elas moram lá. Exato, as pessoas não moram na federação, né? Residem no município. A federação é um ente que dita as políticas públicas, que organiza os estados, que organiza os municípios, que cria as diretrizes essenciais, mas as pessoas residem nos municípios. E os prefeitos e as prefeitas, os gestores municipais, se sentem muitas vezes encurralados pela falta de recurso público para atender as políticas. Vários programas que vêm beneficiar a população, e que bom que eles são criados e melhoram a vida do cidadão, mas depois de um tempo acaba para o prefeito ou a prefeita tendo que manter isso sem ter recurso público. Então, essa distribuição na ponta final, que eu chego na conta matemática, na conta contábil, ela tem que se criar uma inversão. Tem que chegar mais dinheiro aqui para os municípios. Por quê? Tu tem números, por exemplo, para isso? Quanto é que deveria ficar com o município, quanto para o Estado e quanto para a União? Nós acreditamos que no mínimo 40% a 30% desse bolo devia ficar com os municípios, né? O Estado também devia, a União devia ficar o mínimo possível. Para quê? Por quê? As obras municipais, com raras exceções, elas são um custo muito mais barato e são melhores feitas. Por quê? Além dos órgãos de controles, Tribunal de Contas, Ministério Público, Corregedoria, enfim, os institucionais, tem a grande fiscalização das pessoas que residem na cidade. Quando uma obra pública é feita pela gestão pública, há a fiscalização das pessoas que residem. E o prefeito e a prefeita sabem, junto com as suas equipes, com os seus vereadores, com os colegiados, aonde que precisa ser melhor aplicado o recurso para desenvolver a cidade. Então, precisa se criar um pacto realmente, e que em 88 foi colocado o município como ente federado, mas que o recurso fique aqui no município para melhorar o serviço dos homens e das mulheres que residem nos municípios. José Odair, nós já estamos no fim do primeiro bloco e nós estamos conversando, aliás, com o coordenador-geral da FAMURS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, José Odair Scorsato. Nós vamos fazer um intervalo e, na volta, vamos contar um pouco da tua história. Uma história que tem, digamos, já bastante situações diferentes e sempre em cargos públicos, parece, é isso? É verdade, minha vida foi consolidada praticamente, comecei na iniciativa privada, vamos contar um pouquinho depois, comecei a trabalhar nos meus 12 anos, mas ela começou a surgir lá como secretário de saúde e daí em diante foi mais na atividade pública. Um intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com o coordenador-geral da FAMURS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, José Odair Scorsato. E vamos contar um pouco da história do José Odair, começando pelas fotos. Isso aí? Nós convidamos para a FEMAT, que é a nossa feira tradicional da arvorezinha, então foi na... FEMAT? FEMAT, Festa da Erva Mate, Nacional da Erva Mate. A arvorezinha é a terra da erva mate do melhor chimarrão. Nós produzimos hoje, na nossa região da arvorezinha, Ilópolis, Itapu, Cantagordo, uma parte Fontoura, produz a grande quantidade de erva mate que o Estado e que o mundo consome. E aqui nós estávamos com os vereadores, com o nosso presidente da feira e com as soberanas do município fazendo a divulgação da nossa feira. Em que época você realiza a FEMAT? Ela se realiza de 2 em 2 anos, o ano passado se realizou e agora se realiza novamente no próximo ano de 2020, faz novamente a feira, se intercala. Sempre em setembro, que é a época que a erva mate tem a maior qualidade para a produção da erva, então terminou a brotação e tem uma qualidade muito boa. Aqui já nós conversávamos com o Edson Brum, o deputado Edson Brum, junto com o Cardinal, que foi deputado federal, o Carlos Cardinal, e aqui eu já estou na condição da AGM, Associação Gaúcha de Municípios, né, que é uma outra entidade, tratando algumas pautas municipalistas também no interesse da população.
A Elma Santana, querida Elma Santana, que na área cultural, na área do folclore, esteve em Arvorezinha, e aqui nós entregamos aí na função já de prefeito municipal, junto com o meu vice, o Jacir Gabiati Zatti, nós fazemos uma homenagem, e se eu não me falha a memória, algum livro que a Elma Santana escreveu, eu estive aqui recebendo e fiz uma homenagem também para ela, a Elma Santana, que é uma grande querida amiga nossa. Essa é uma visita que nós fizemos, o então prefeito César Beneduzzi, lá da cidade de Capitão, né? Estive lá visitando ele muito tempo atrás, um grande gestor público, o qual nós já fazíamos alguma, Afonso, articulação política também na região. Naquela oportunidade visitava os companheiros lá da cidade de Capitão, que é uma cidade do Vataquari, com o prefeito César Beneduzzi, um grande amigo, grande companheiro lá daquela região. Aqui as duas paixões da nossa vida, né? Francisco Miguel, José Guilherme, hoje o José Guilherme já com 14 anos, vai fazer 15, o Francisco Miguel com 13 anos. Ao fundo a gente enxerga o Morro da Matriz de Arvorezinha, onde se faz um belo espetáculo na cidade de Arvorezinha, aí com cabelo um pouquinho diferente, ele estava usando óculos naquela época, né? Então as paixões da nossa vida, dos meus dois filhos queridos e amados aí, que nos incentivam a continuar acreditando em um mundo melhor para eles e para as futuras gerações. Um pouquinho da mudança de vida, se o pessoal consegue acompanhar, percebe nas primeiras fotos alguma diferença. Há 3 anos atrás eu mudei um pouquinho o estilo de vida, comecei a praticar esporte, emagreci em torno de 16 quilos, comecei a tornar uma vida mais saudável, fazer um regramento quanto à alimentação, a balancear mais um pouquinho as questões de física, de alimentação, de estruturação, para poder ter mais energia, para poder ter mais disposição, para poder raciocinar mais rápido. Tive um processo de transformação muito forte já há 3 anos na minha vida e que veio somente a crescer. Aí foi na Expo Inter, o qual nós debatimos de manhã cedo na Alcer, com o seu Virgílio, questões municipalistas. Na última Expo Inter aí, sempre passando nossa posição muito forte, e defendendo o municipalismo, defendendo os municípios, nós defendemos, em consequência disso, o povo gaúcho e as pessoas que residem. Porque essas nossas políticas públicas, aquilo que nós direcionamos para os prefeitos e as prefeitas derem efeito, estão dando, aqui também foi na Expo Inter, o qual eu recebia, apesar de eu ser colorado, esse grande presidente Romildo Bolzan Júnior do Grêmio, aí, um grande gestor público, o qual palestrou para nós na Assembleia lá da Expo Inter dos prefeitos, e o Romildo é um amigo meu, a gente foi prefeito junto, ele foi presidente do meu partido, que é o PDT, na época eu estava como prefeito, ele era prefeito de Osório, eu era prefeito de Arvorezinha, criamos um laço de amizade, de companheirismo, e eu admiro ele pela gestão eficiente, comprometida, eficaz, dinâmica, que ele faz junto ao Grêmio, assim como ele e também o Marcelo Medeiros no Inter fazem gestões competentes e criaram nas duas torcidas, no Grêmio e no Inter, ambientes bons de relacionamento, graças ao nosso presidente, que criaram ações, e foi aquela do Gigante. Aliás, eles foram colegas, né? Foram colegas, são amigos, foram colegas, e eu cito como exemplo aquela ação agora de inverno aí no Gigantinho, onde as pessoas foram obrigadas, o ônibus do Grêmio entrou lá no Gigantinho, no parque, levando mantimentos. Há um entendimento que o futebol se disputa dentro de campo, dentro das 4 linhas, e no Rio Grande nós temos que avançar nisso, né, seu Afonso? Nós granalizamos por muito tempo, nós separamos Maragatos e Chimangos, e quando o Rio Grande se uniu, lá em 30, nós conquistamos o Brasil. Então, mais do que nunca, nós, gestores públicos, homens e mulheres, que lutamos na vida pública, nós temos que criar essa união. Não podemos mais polarizar, não podemos ter Maragatos e Chimangos, não podemos ter gremistas e colorados. Nós temos que unir as nossas forças. O povo gaúcho, os empresários, o homem e a mulher trabalhadora, o povo que trabalha, não enfrenta... O Brasil, o Rio Grande do Sul não está quebrado. Quem está quebrado é a instituição pública, o Estado, por uma série de erros de muitos que passaram. E nós temos que criar uma união, esquecer das ideologias partidárias, cada um tem as suas, respeita e as defendem. Mas chegou do momento de nós pacificarmos, unirmos, construirmos, nos darmos as mãos para que possamos tirar o Rio Grande do Sul dessa situação difícil que se encontra. José Odair, conta um pouco mais da tua história. Você nasceu em Arvorezinha? Eu nasci na cidade de Itapuca, que pertencia a Arvorezinha, que hoje é o município. Com 6 anos de idade eu me mudo para Arvorezinha, com meu pai, minha mãe, minha irmã e uma sobrinha.
E com 12 anos, eu disse antes, começo a minha vida profissional. Minha primeira atividade foi pegando uma caçamba, um caminhão, percorrendo 2 quilômetros, 6 horas da manhã, para trabalhar num viveiro municipal, onde nós produzimos mudas de erva mate, eucalipto e acácia, que a prefeitura fornecia para os agricultores naquele tempo. Permaneci até os 14 anos nesse emprego, dos 14 aos 18, trabalhei numa indústria de erva mate, carregando erva no meio do mato, embalando erva, entregando erva. Fui para o quartel no Exército de Santa Maria, 4º Belog de Santa Maria, nos meus 18 anos, servi o Exército. Retornei para a Arvorezinha, trabalhei numa fábrica de calçados, fui responsável pela área admissional, pela área de recursos humanos daquela fábrica de calçado por 2 anos e meio, uma fábrica de calçado que tinha 2 unidades, em torno de 300 funcionários, um município de 10 mil habitantes, era uma maior indústria no município, aprendi muito. E depois trabalhei em algumas lojas com revendedor, em outros trabalhos, e aí tive uma inserção na política, onde eu comecei a trabalhar e logo fui chamado muito jovem, com 24 anos, para ser secretário de saúde do meu município, na municipalização. Depois, com 28 anos, tive a felicidade de ser escolhido como vice-prefeito da cidade e com 32 anos fui eleito prefeito municipal da cidade, que terminei meu mandato em 2012. E aí foi o momento que eu vim a Porto Alegre e fui diretor do Barisul Consórcio, o qual foi um ensinamento muito forte. Quanto tempo? Fiquei 3 anos na Barisul Consórcio e estou como coordenador da FAMURS pela primeira vez na história da FAMURS, pela segunda vez. Eu já fui coordenador há 3 anos atrás na administração do Luciano Pinto, que era o presidente, prefeito Herói do Sal, e agora retorno no presidente Dudu Freire e estou na segunda vez do comando da coordenação da Casa da Federação, que é a maior. Fui presidente da AGM, Associação Gaúcha de Municípios. Pois é, essa AGM, o que foi? Ela foi uma dissidência numa época, né? Foi uma dissidência numa época aí do governador Colares, onde a FAMURS polarizava entre 2 partidos e os demais partidos também queriam ocupar cargo na presidência. E aí se criou a AGM. Hoje há uma unificação, há um rodízio dos 4 maiores números de prefeitos na FAMURS. O primeiro ano foi do PMDB, PP, PDT, e o ano que vem será do PT. Então há um rodízio hoje, mas a AGM ainda continua tendo um foco mais para questões jurídicas, ainda a entidade funciona. Então são entidades municipalistas importantes para o Rio Grande do Sul. A FAMURS que eu estou hoje, a AGM também, que a Associação Gaúcha de Município tem a sua importância, mas elas são fundamentais para que as políticas públicas sejam desenvolvidas. Então a gente construiu esse legado. Tive a felicidade de coordenar principalmente a parte interior, como coordenador geral, o grande deputado Ciro Simone, uma das grandes figuras da política gaúcha, um dos grandes homens públicos, coordenar a campanha do candidato, pré-candidato e candidato do meu partido, Jairo Jorge, que foi um ensinamento pelo Estado do Rio Grande do Sul. Percorri os 497 municípios, conheço os 497 municípios do nosso estado, então foi um legado de aprendizado muito bom, que acrescentou muito para a minha vida pessoal e profissional. Nós estamos conversando com o José Odair Scorsato, coordenador da FAMURS, coordenador geral da FAMURS. Nós vamos fazer um intervalo e na volta vamos entrar um pouco mais dentro da FAMURS. O que a FAMURS faz e qual é a posição da FAMURS para as próximas eleições, porque as próximas eleições no ano 2020 vamos ter eleições municipais. Um intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com o coordenador geral da FAMURS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, José Odair Scorsato. Qual é a função da FAMURS? O que faz a FAMURS? Nós, para dar uma nomenclatura boa e para que as pessoas possam entender com muita clareza, nós definimos a FAMURS como o grande sindicato dos 497 municípios. Então, qual a grande missão da nossa federação? Hoje, todos os municípios gaúchos estão ligados. Nós temos áreas técnicas em todos os segmentos na federação, quer seja na saúde, educação, meio ambiente, agricultura. E tem 2 bandeiras que eu quero focar logo na sequência para que possa dar uma dinâmica de trabalho diferente para os gestores.
todas as políticas públicas e as discussões com o governo estadual e com o governo federal, e essa discussão é sempre no campo das ideias e no campo dos avanços, porque quando você ganha algo em favor dos municípios, isso reverte em favor da população. Então, a consequência disso é um serviço melhor prestado para você, ouvinte que está nos assistindo agora, você que está nos ouvindo. Um serviço com mais qualidade é quando há uma conquista de recurso a mais para os municípios. Por exemplo, nós temos agora a lei do pré-sal, que está sendo aprovada, que vai se vender parte em leilão do pré-sal, e vai vir um aporte financeiro maior para os municípios de todo o Brasil, que é os royalties do pré-sal. Então vai entrar um dinheiro no caixa da pré-sal é petróleo, né? Petróleo, que vai ser loado uma parte dele. E uma parte vem para os municípios, outra parte vai para os estados e outra fica na União. Então essa parte o prefeito vai poder aplicar em projetos que ele está desenvolvendo e diretamente beneficiar a população. Quando você ganha um recurso a mais no FPM, o que é FPM? Fundo de Participação Municipal. Tudo que nós arrecadamos de impostos vai para um bolo só e lá depois o governo federal devolve para os municípios gaúchos parte que é deles, que se chama Fundo de Participação Municipal. O ICMS é aqui com o Rio Grande, fica parte para o estado e parte para os municípios, assim como o IPVA, as multas de trânsito. E o que é de imposto federal devolve. Quando você ganha mais nisso, volta mais dinheiro para os municípios. Em consequência disso, os prefeitos e as prefeitas conseguem melhorar a sua gestão tendo um aporte financeiro maior. E se cria temas de discussão, Afonso, extremamente importante. Melhorias na educação, essa nova geração que nós discutimos aí fora, que está vindo, muito ligada com a tecnologia, é uma geração muito inovadora, uma geração que dialoga com o mundo, uma geração que não respeita mais os limites das fronteiras territorial do oceano, que sabe o que está acontecendo em outros países, que através das mídias sociais, dos youtubers, dos vídeos, consegue ter uma inteligência muito forte, e nós temos que ter capacidade de aproveitar essa inteligência, formar. E nós temos, além desses projetos estruturantes, que são brigar pela educação, brigar pela saúde, brigar pelos municípios, que são mais de 55 municípios que ainda não possuem acesso asfáltico no Rio Grande do Sul, um acesso que dê uma qualidade de vida melhor para os cidadãos que lá residem, dê dignidade para essas pessoas, as bandeiras de meio ambiente, enfim, todas essas bandeiras normais, nós temos algumas bandeiras extremamente importantes. Uma delas, gestão pública. Nós temos com o Conselho Estadual de Gestão Pública e Administração e o Conselho Federal, desenvolvendo um índice já desenvolvido por eles, aprimorando esse índice, junto com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, a Defensoria, para que possamos criar índices de governança para melhorar a qualidade, que já é muito boa, das nossas gestões públicas municipais, dando indicadores para que eles possam gerenciar melhor o recurso público, o recurso que é nosso, que nós compramos lá no mercado, a compra, e que nós estamos gerando imposto e que vai ser gerido por alguém escolhido democraticamente pela população. Vamos apresentar para ele índices de gestão para que eles possam melhorar. Outra área que nós estamos entrando muito forte, despertando no gestor público, a questão de tecnologia e inovação. Cada vez mais a gestão pública, ela vai para a área de tecnologia e inovação. A prática de tecnologia e inovação ela é muito mais presente. Ela faz até para facilitar o acesso do município, do cidadão com a prefeitura, né? Com pagamento de impostos e enfim. Com certeza, Afonso. Além de melhorar, qualificar a gestão. Porque imagina uma ação simples, eu vou citar aqui. A questão das luminárias, da nossa iluminação pública. Até um tempo atrás, alguém tinha que passar vendo a iluminação pública, ver onde estava o ponto X, o ponto Y queimado, ou o morador tão cansado, insistindo com a gestão pública, uma hora vindo em trocar. Hoje tem projetos de TI e projeto de tecnologia que eles mapeiam. Tal e tal ponto, tal e tal está queimado, então é só ir lá trocar o secretário. Então facilita a vida. A questão do transporte coletivo, dando horário para que chegue o ônibus, para que a pessoa possa sair 5 minutos, 10 antes de casa, não ficar meia hora, 20 minutos esperando a parada de ônibus. Outras inovações que nós temos que avançar, por exemplo, dar mais transparência às obras públicas, com um sistema que possa a população enxergar em 360 graus. Quando você faz
um calçamento, uma grande obra de asfalto, uma praça pública, que a população possa participar de como isso está sendo feito, quem ganhou a licitação, como está andando, qual a previsão de entrega, por que trancou, por que não avançou, que possa acompanhar em tempo real. O mundo nos proporciona isso, a tecnologia nos proporciona isso. Isso está bastante difundido? Está difundido, mas nós temos que avançar, nós temos que conscientizar, nós temos que, como federação, criar o elo ser o elo de propulsão para que isso chegue na ponta. Por quê? Nós temos que fazer aqui no Rio Grande do Sul um processo urgente, que as cabeças inteligentes, os nossos jovens, os nossos cérebros, dos homens e das mulheres, dos meninos e das meninas, dos guri e das gurias gaúchas, que se preparam para esse mercado diferente, fiquem no Rio Grande do Sul, não saiam daqui. Nós precisamos dessas inteligências aqui conosco para que nós possamos avançar, não só nas empresas, mas nas políticas públicas, nas nossas gestões, tornar elas mais eficientes, tornar elas mais dinâmicas, tornar elas mais competitivas, poder elas dialogar mais com essa geração jovem, que é inteligente, que é capaz, que tem luz própria, que olha para frente, mas que quer ser ouvida, que quer ser compreendida, e nós temos que unir, Sr. Afonso, a capacidade de quem construiu o nosso Rio Grande, que tem e que já passou pelos obstáculos, que sabe encurtar caminho, e unir com esse jovem. Nós precisamos, sim, preparar em 100 cidades gaúchas, no mínimo 100 jovens em cada cidade, para trabalhar em TI, em tecnologia, para que nós possamos avançar não só na iniciativa privada, que também está avançando, mas também na pública. Termos essa consciência muito clara como gestor, que o mundo hoje ele é feito por homens e mulheres, que precisa do afago, que precisa das pessoas, mas que precisa do carinho e precisa da tecnologia. O senhor acha que a migração, a imigração hoje está mais, digamos, mais ou menos forte do que era já? Porque a tecnologia tende a manter também as pessoas no interior, né? Porque tem acesso a algumas, digamos, formas de contato com o mundo. Há uma grande tendência, e é mundial e está chegando no Brasil, que as grandes minorias, que são minorias hoje, elas vão se tornar maiorias amanhã. E nós temos que ter essa compreensão muito clara. Nós conversávamos antes aqui, informalmente, e dá para citar esse dado, porque é um dado público de todos. Os brancos cartesianos americanos, hoje as migrações são muito maiores lá nos Estados Unidos da América. No Brasil, há o mesmo processo. E nós temos que ter respeito por isso, entender esse novo momento e poder usufruir para crescermos como cidadãos e como seres humanos. Nós temos que ter essa inteligência necessária e suficiente para fazermos essa leitura, compreendermos esse momento e entendermos que é importante nós acreditarmos no jovem, nas pessoas, nas migrações que vêm para cá, aproveitar o que eles têm de inteligência para que nós possamos avançar. Nós temos que perder um pouquinho esse preconceito, veio de fora, é migrante, é não sei o quê, não vai contribuir. Nós gaúchos construímos muito, fizemos muito, somos idealizadores. Nós também somos imigrantes? Nós também somos de imigração alemã, italiana, polonesa, africana, chinesa, japonesa, mas isso tudo tornou o Rio Grande tão forte. Então nós temos que ter a compreensão, saber aproveitar esse momento e aquilo que eu dizia antes no primeiro bloco, unir. Esquecer que nós somos maragatos chimangos, esquecer que nós somos gremistas e colorados e fazer a grande união que o Rio Grande precisa para sair dessa crise que é de Estado, não é do povo gaúcho. Esta é a grande mensagem do coordenador-geral da FAMURS, José Odair Scorsato. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito importante dar uma ideia do que está acontecendo e o que deve acontecer nos municípios brasileiros. E de modo especial eu quero agradecer a audiência deste programa, prometendo estar de volta sempre às terças-feiras, às 8 horas da noite. Muito obrigado, 8h15 da noite. Muito obrigado e até a próxima terça-feira.